Seja muito bem-vindo ao Papo de Prefeito. Estamos aqui, portas abertas, para discutir a vida onde a vida acontece, que é na cidade. Por isso aqui nós trazemos um time de craques que estão diuturnamente trabalhando para melhorar a qualidade da vida na sua cidade. Estamos aqui hoje, além do presidente da AGM, o José Délio, estamos com o vice-governador Daniel Vilela, com o prefeito de Abadia, Wander, com a prefeita de Formosa, Simone. Seja muito bem-vindo e siga com a gente aqui nesse Papo de Prefeito que vem logo após o intervalo. Quando o assunto é transformar a gestão pública municipal, é preciso ser excelente. E é essa excelência que move a Megasoft. Nossos sistemas são pensados para cada detalhe da gestão pública. Cada módulo reflete nossa paixão por fazer a diferença. Junte-se a nós nessa jornada e faça parte da mudança. Megasoft, gestão pública inteligente. É um prazer aqui hoje receber na condição de presidente da Associação Goiana dos Municípios, a AGM, uma instituição de quase 70 anos de existência, com a pauta municipalista, tão celebridades como o nosso vice-governador e futuro governador, Daniel Vilela. Obrigado pela presença, Daniel. Nosso prefeito de Abadia de Goiás, Wander Saraiva, prefeito reeleito, candidato único, e a nossa prefeita Simone, da cidade tão importante do entorno de Brasília Norte, Formosa. Sejam bem-vindos. Vamos fazer esse bate-papo aqui no podcast Papo de Prefeito da AGM. Queria desejar as boas-vindas aqui e dizer o quanto é importante a sua participação. Queria que você contasse para a gente um pouco como é que está essa experiência lá de ser prefeito de uma cidade tão importante como Formosa, nesse início de mandato aí, com muita dificuldade. A gente está vendo aí o quanto você tem passado por sofrimento nesses primeiros 100 dias de mandato. Primeiro, parabenizar Zé Délio, presidente da AGM, a qual a gente está fazendo parte, graças a Deus, aí tendo muito apoio de vocês. Parabéns pela presidência e pelo mandato. E a todos vocês por essa iniciativa. Uma honra poder dividir aqui essa bancada com pessoas tão importantes na política. O nosso prefeito aqui, eu disse que é bebê na fonte, né, da sabedoria. E o nosso vice-governador e próximo governador do estado de Goiás, que tem contemplado Formosa com benefícios junto ao governador. E ser prefeita, estar prefeita desse município tão importante para os 246 municípios, para todo o estado de Goiás, para mim tem sido uma experiência enriquecedora. Eu falo que o nosso povo de Formosa precisava ter dignidade. E o start para conseguir essa dignidade já partiu aí da nossa coragem, da nossa força de nos colocar à disposição. Né? Foi uma eleição diferente, então eu vejo como uma oportunidade mesmo de levar dignidade para o nosso povo da zona rural, dos distritos, da cidade. Então, para mim, é uma oportunidade de levar dignidade. Wander, como é que foi a experiência de ser candidato único na região metropolitana, de você que é um grande empresário e bem-sucedido, hoje trazer para uma comunidade como a Abadia de Goiás, que é uma cidade que cresceu muito aí na região, e você hoje levar essa experiência do mundo privado para a iniciativa pública? Zé, primeiro quero te parabenizar aí pela iniciativa da AGM, né, esse papo de prefeito aí, para a gente contar um pouquinho da nossa experiência, e inclusive aí com o nosso vice-governador, o próximo governador de Goiás, a Simone aí, que está gerindo uma grande cidade, né? Abadia, graças a Deus, Abadia é uma cidade que cresceu bastante. E assim, Zé, quando a gente fala da experiência que nós já temos aí na iniciativa privada, aí mais de 30 anos na gestão privada, é claro que a gestão pública tem algumas particularidades, mas foi muito bom. Foi muito bom. Trabalhamos bastante aí nos 4 anos de 2021 a 2024. Eu acho que a população viu que os investimentos que nós fizemos, não só na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, no lazer, eu acho que é o que trouxe para a gente essa candidatura única. Mas foi uma experiência muito boa, está sendo, aí fui candidato único, primeiramente agradeço a Deus e a população de Abadia, que reconheceu esse trabalho que a gente fez nesses 4 anos, e vamos continuar trabalhando.
muito para a população, principalmente a população mais carente. Daniel, primeiro eu queria agradecer você pela sua presença, pela sua participação. A AGM fica honrada em receber aqui o vice-governador Daniel. Você que tem um DNA político, filho do nosso saudoso Maguito Vilela, que ocupou todos os cargos públicos elegíveis que a legislação brasileira hoje tem aí em seu bojo. E você da mesma forma, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, presidente de um dos partidos mais fortes do Brasil, que é com certeza um dos mais amados também. Todo o interior tem na sua raiz no MDB. E hoje você, aí já na iminência de assumir um governo, diante da renúncia do governador Ronaldo Caiado para disputar a presidência do Brasil, e também irá para uma reeleição, e hoje é o favorito no estado. Como que é ter esse DNA político e já ter passado com tão pouca idade e chegar onde você chegou aí com menos da metade, às vezes, da idade do nosso governador Ronaldo Caiado? O Zé Délio é um craque, né? Além de prefeito, que também foi candidato único, já é um grande apresentador e comunicador também. Fez aqui a minha apresentação com maestria. Aliás, mais do que eu mereço, viu, Zé? Vou te levar junto comigo aí para todo evento para você fazer essa apresentação. Mas quero te cumprimentar em seu nome, todo o time da AGM, por esse mandato, por a sua ascensão na condição de presidente dessa associação, como você disse, histórica, e principalmente por iniciativas como essa, né, de ter esse podcast aí, Papo de Prefeito, e tantas outras que você estará anunciando aí ao longo dos próximos dias, que farão com que a AGM seja, de fato, a casa dos prefeitos, um local de interação, de troca de experiência, de troca de informações, porque isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante, Simone, e facilita muito a vida, principalmente dos prefeitos de primeiro mandato, né? Você ouvir já a experiência daqueles que passaram pelo que você está passando, qual é a melhor decisão, isso facilita bastante o trabalho. Então, estão todos de parabéns. E um privilégio para mim estar aqui com o Wander, que é um amigo já de fora da política, né, Wander? Era um grande amigo do meu pai. Meu pai tinha uma admiração profunda pelo Wander. Ele tem uma das suas indústrias lá em Aparecida. Meu pai constantemente ia lá tomar um café, almoçar com o Wander, né? Conversar um pouco sobre a cidade, conversar um pouco sobre a abadia, sobre fazenda, sobre negócio. E o responsável de ter me colocado na política. É verdade. Meu pai sempre estimulava o Wander porque via nele essa pessoa dotada aí de espírito público, né? Desejo de contribuir coletivamente. E foi um grande prefeito nesses primeiros 4 anos, ao ponto de ser candidato único. E lá em Abadia era uma cidade que tinha sempre, em todas as eleições, um número enorme de candidatos a prefeitos, né, Wander? Chegou até 8. E o Wander conseguiu agora ser reconhecido por todos lá e ser candidato único. Nossa querida prefeita Simone, eu estava pensando aqui, Simone, você deve ser a prefeita da maior cidade administrada por uma mulher no estado, não é? Verdade. Provavelmente. Verdade. Então, é uma responsabilidade Gigante. muito grande, né? Mas a gente fica feliz. Eu vejo a sua eleição como um grito de socorro do povo de Formosa, né? Você não estava ali na bolsa de apostas como uma das favoritas, havia lá algumas disputas que estavam protagonizando, mas o povo de Formosa, no final, te escolheu por acreditar que você representava a mudança que a cidade estava precisando. E agora tem essa grande responsabilidade, mas já te disse isso, o governador também, nós vamos estar do seu lado, aí, de braços dados, para te ajudar a poder transformar a administração de Formosa e elevar a condição da cidade para uma cidade bem administrada, com qualidade de vida para a população, porque é isso que as pessoas estão desejando. Nós temos grandes investimentos lá, um hospital regional em obras lá que vai custar quase 200 milhões de reais ao final dessa obra. Conseguimos retomar a duplicação do perímetro urbano da BR e tantas outras lá que vão também ajudar nessa mudança que a cidade tanto deseja, precisa e merece. Então, Zé, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Eu sei que a vida de prefeito não é fácil, apesar de não ter sido prefeito, convivi 8 anos de forma muito intensa com meu pai em Aparecida de Goiânia. Só não vou falar porque a Simone está aqui, mas assim, não desejo ser prefeito, viu, Wander?
Nada me desanima nessa missão. Parabéns pela coragem dos prefeitos, viu? É um desafio muito grande administrar uma cidade. E eu queria iniciar a nossa conversa sobre uma temática que é muito importante para a modernização, inclusive é uma modernização da forma de fazer gestão. A parceria entre o setor público e o setor privado. Aliás, eu quero aproveitar que nós estamos falando do setor privado para agradecer os nossos patrocinadores, a Megasoft, o Cicobi, Secov, Unicred, ICS Sistemas, Faculdade CEPOS e a Chancela Consultoria Imobiliária. O vice-governador Daniel Vilela, você trouxe uma solução para um grande desafio que tinha aqui no estado de Goiás e que você conseguiu enxergar na parceria público-privada, transformar um problema em uma solução. Pega o estádio Serra Dourada, que estava subaproveitado, e transforma ele num espaço de eventos modernizado, e isso só foi possível através dessa parceria público-privada. Temos aqui um prefeito que é empresário, temos esse olhar de gestão modernizado. Conta pra gente como que foi esse processo em torno do Serra Dourada. Bom, Leandro, é importante dizer que nós estamos no caminho para que isso se consolide, né? Fizemos aí toda a modelagem de uma concessão cujos investimentos serão absolutamente todos da iniciativa privada. O Estado não vai investir nem R$1 nessa modernização do equipamento do estádio, e a gente está acreditando muito nisso, né? Eu sempre digo, e o governador Caiado também comunga dessa mesma ideia, de que principalmente o governo do Estado, a prefeitura talvez tenha particularidades maiores que demandam ela ter um número maior de serviços a serem prestados, né? Da zeladoria, enfim, a série de outras situações. Mas o governo do Estado ele tem que focar naquilo que é o principal, né? Que é saúde, que é educação, que é segurança pública, que são programas sociais para atender as famílias mais vulneráveis. Mas o Estado ele não tem expertise de administrar um estádio de futebol, uma arena, não tem expertise de administrar um outro tipo de equipamento, por exemplo, cultural. Então, você precisa de encontrar modelagem. A legislação nacional ela tem uma série de possibilidades para que você possa trazer para dentro uma gestão compartilhada, um contrato de gestão, e traga para dentro alguém que tenha essa experiência, que tenha essa expertise e que possa utilizar, como você colocou muito bem, aquele equipamento, enfim, potencializar aquele projeto. Então, essa é uma visão, e essa visão que nos levou à condição de promover essa concessão do Serra Dourada. Lógico que a prefeitura também tem muitas coisas que ela pode fazer parcerias, e tem casos de sucesso aí em todo o país, e aí é uma das coisas que eu acho que faz muito sentido, essas conexões aí com outros prefeitos, de outros estados também, para você descobrir o que está acontecendo, situações que já foram implementadas em outro município que podem e que foram bem-sucedidas e que podem ser trazidas para cá. Então, a gente tem aí um grupo de trabalho no governo que tem pensado muito essas modelagens para várias situações, para vários programas, para várias ações, para vários temas do governo, para que a gente possa modernizar. Não é uma visão de falar, não, é história de Estado mínimo e tal. É o Estado que precisa ser, né? Aquilo que a gente tem capacidade, daquilo que a gente tem obrigação, a gente tem que fazer com qualidade, né? Com excelência. Aquilo que a gente não tem, a gente tem que estabelecer parcerias. E, Daniel, Wander, Zé Délio, nós como prefeitos, eu tenho muito essa visão. Quando eu entrei na gestão, eu entendi o poder e a força da iniciativa privada, né, da PPP, Parceria Público-Privada. No início da minha gestão, eu já lancei um decreto de número 75, com o nome Mãos que Zelam Formosa, para incluir os empresários, os empreendedores dentro da gestão, para que eles se sintam participantes, tendo em vista que a cidade, a gente, né, pegou a cidade com muitas dificuldades, então tem muitas pessoas da parceria público-privada que vêm também contribuir com o nosso governo. E essa visão que o Daniel está falando é importante, tendo em vista que o prefeito, nós ali, cada um tem a sua realidade, as suas especificidades dentro do município. E a gente vê essa simbologia de cima para baixo.
Hoje o governo do estado de Goiás, muito com a sua visão, com a visão do governador Ronaldo Caiado, de levar o benefício para os menos favorecidos, mas também a importância do prefeito de evidenciar esse trabalho que está sendo feito. No meu município eu percebi isso. Eu falei, gente, nós temos aqui a última fronteira do estado de Goiás, agrícola do estado de Goiás, que é a 116, que eu lutei enquanto vereadora. Inclusive o Zé Mário vai estar em Formosa amanhã, porque ele também foi uma pessoa que lutou muito. Devo evidenciar aqui também a Débora de São João da Aliança, que também lutou com a gente. E eu, como vereadora, falei, não, gente, a gente tem que abraçar essas causas aqui dos produtores rurais, porque o governador tem, junto à Goinfra, é honrado com as benfeitorias nas estradas, então a gente tem que evidenciar e trazer a pavimentação, lutar junto. Nós temos o hospital que vai ser entregue aí, vai ser uma referência em cardiologia, está na minha cidade. A gente tem os recapeamentos, tem tantos benefícios grandiosos, mas que a gente não via, eu enquanto política, enquanto cidadão, não via essa evidência e também essa construção de pontes, porque o prefeito ele tem que sair da cadeira dele e entender o que está acontecendo lá em cima, o que tem de benefício, bater na porta, levar para a população e mostrar a importância dessa união, realmente dessa construção de pontes. Quando eu conheci o Zé Délio, falei, Zé Délio, eu quero caminhar junto, eu digo mesmo, eu quero beber na fonte aí da sabedoria dos prefeitos que já têm experiência, e muito ligado ao governo que oferece tanto, e às vezes o prefeito da cidade não evidencia. Então isso é muito importante. Só que quiser cortar na Simone, o Daniel falando da parceria pública e privada, porque isso é importante. Uhum. Eu vi isso em Aparecida, estou lá há mais de 20 anos com a minha indústria lá. Fizemos uma parceria, Maguito, saudoso Maguito, prefeito, e nós empresários lá no DIMAG, e para fazer o asfalto, né, e o Maguito falou, olha, vamos fazer uma parceria, os empresários, juntamos os empresários lá, entramos com a Galeria Fluvial, Maguito foi lá, 90 dias, na época o Gustavo era o presidente da Câmara, fizemos o asfalto. E eu vi aquilo, quando eu assumi a gestão, eu falei, eu quero levar essa experiência. Fizemos hoje, nós temos a Badia cresceu muito. A especulação imobiliária foi uma das coisas que fez a cidade crescer bastante. Eu tinha lá quase 30 anos a ligação do centro para a região sul. A região sul está lá na GO 040. Fizemos 4 quilômetros de asfalto de ligação com uma parceria pública e privada. Então, construímos praças já junto com a iniciativa privada, parceria pública e privada. Fizemos base da guarda, da segurança, junto com a parceria, e muitos outros projetos que estão em andamento. E agora um projeto que está em andamento nosso, que é o nosso aterro, que nós estamos fazendo uma parceria pública e privada. Então isso é importante, você tem que contar com os empresários. Isso... E as pessoas querem se sentir participantes do governo, a gente não pode fechar a porta, dar a oportunidade, né? Daniel, e eu acho que uma das grandes virtudes de um político é saber o seu momento. Em 2018, você disputou com o governador Ronaldo Caiado uma eleição, onde ele teve êxito, e você, com muita humildade, sabedoria e com pouca idade, soube ter, às vezes, o discernimento que um político experiente ainda não tinha tido no estado de Goiás, que foi de unir a um governo que estava dando certo, veio somar com um partido forte e foi decisivo na reeleição do governador Ronaldo Caiado. E essa parceria ela é pública e notória, e a gente tem visto o quanto foi importante para os goianos, para os municípios, uma parceria salutar, jamais vista no Brasil. Hoje, você considera que essa parceria deu certo, que os municípios têm caminhado junto ao governo porque vocês tiveram essa humildade de se unirem em prol dos goianos, deixando as vaidades políticas de lado, as questões partidárias, e sim, pensando nos goianos, e isso hoje o credencia para estar aí liderando as pesquisas de governador devido a esse trabalho que você fez na sua base partidária? Bom, Zé, a política, ela sempre te impõe aí decisões que são muito importantes, muito significativas e que acabam, como consequência, você tendo aí sucesso ou não, né, na sua carreira, na sua atividade. O governador Caiado e eu tínhamos uma boa relação. Em 2014, ele tinha sido eleito senador na nossa
coligação, com o Íris candidato a prefeito, eu tinha sido candidato a deputado federal. Então, nós já tínhamos uma boa relação, uma boa parceria, já havíamos ali criado e constituído um grupo de oposição ao governo na época, e isso foi se construindo. Em 2018, tiveram circunstâncias políticas, partidárias, nacionais, que impediram de que nós estivéssemos juntos. Mas isso faz parte da política, né? O que mais importante é a pessoa, e seja em qualquer segmento, reconhecer as pessoas que são de bem, que são bem-sucedidas, que estão dando conta do recado, que estão sendo competentes, e essa foi a razão para que a gente se juntasse em 2022 e pudesse potencializar aquilo que já estava dando certo, melhorar aquilo que ainda não havia sido solucionado. E eu e o governador temos uma relação hoje excelente, de absoluta confiança. O governador tem delegado a nós muitas missões importantes dentro do governo. Sempre bom lembrar que o vice ele não tem papel constitucional nenhum, né? Apenas substituir o titular na ausência, mas o governador e eu temos tido uma relação, até porque eu não me candidatei a vice para ser alguém para ficar quieto e não contribuir com o meu Estado. Pelo contrário, né? A minha razão, o meu objetivo foi exatamente ser parceiro e colaborar com o nosso Estado. E é o que nós temos feito, temos focado muito aí nas agendas administrativas, naturalmente, nos finais de semana, fora do expediente, a política nos envolve, nos faz aí estar sempre conversando, dialogando, estando presente aí na vida política também do nosso Estado, mas eu sempre tenho dito que o foco nosso é absolutamente administrativo esse ano, para continuar fazendo o melhor governo do Brasil, para a gente poder alavancar a infraestrutura do Estado. Nós temos um programa muito robusto, muito forte, com muitos recursos, e que a gente vem superando a burocracia que existe para se fazer grandes obras estruturantes. Já temos muitas em andamento e vamos, se Deus quiser, colocar em execução todas elas até o final do ano, para que Goiás vire, ao longo dos próximos anos, aí um canteiro de obras e que vão permitir um desenvolvimento e potencializar o crescimento do Estado. Porque são obras, Wander, você nos acompanha nisso também, a cidade de Abadia, Hidrolândia, são cidades que fazem parte de obras desse plano, com obras importantes para o município e para o Estado, mas são obras pensadas e planejadas que vão ter um retorno econômico muito rápido para o Estado. Não são rodovias que vai ligar para atender um amigo, para atender o interesse de um ou outro produtor e tal. São rodovias de regiões que vão se transformar em novas fronteiras agrícolas, regiões que, às vezes, por uma falta de logística, não tem lá uma produção maior, ou até mesmo uma produção, não tem uma atividade pecuária maior. Então, são todas pensadas. É bom a gente dizer isso, né, Zé Délio? Você nos acompanha sempre dentro desse plano. O governador pediu uma única obra, que era a ligação de Novo Planalto até Bonópolis, passando ali pelo distrito de Cruzeiro. Então, por quê? Porque Bonópolis ainda era uma cidade que não tinha ligação asfáltica. Falou, olha, me atendam só nisso. O resto, todas as obras foram decididas dentro de um conselho, com a participação das principais entidades do nosso Estado, principalmente as entidades ligadas ao agronegócio, FAEG, IFAG, a ProSoja, e OCB, enfim, todas reunidas ali com a participação do governo, dos prefeitos, e que acabaram decidindo por aquelas rodovias. Então, fora essas que foram decididas, ainda tem uma série de outras obras que são prioridades também para o governo e que vão levar a Goiás a uma condição de competitividade muito grande. Porque, Wander, a gente tem que pensar a longo prazo. O que fez com que Goiás se destacasse tanto nessas últimas 3 décadas, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e industrialização? Foi a ideia que o Íris começou lá na década de 80 dos incentivos fiscais. Antes, nenhum estado do Brasil tinha. Isso nasceu aqui através do Fomentar, que depois também avançou quando meu pai foi governador, com a chegada de grandes indústrias aqui em Goiás. Então, só que isso vai acabar em 2032, por 2 razões. Primeiro, nós aprovamos uma lei, eu era deputado da época, o governador era senador, que é a lei da convalidação dos incentivos fiscais. Então, para parar a guerra fiscal que já estava sendo prejudicial para o país,
para alguns estados principalmente, se estabeleceu a data de 2032 para acabar os incentivos fiscais. E aí veio a reforma tributária e condicionou isso também. Então, nós temos que agora pensar quais serão aí as nossas atratividades diferenciais em relação aos outros estados, para a gente continuar no mesmo ritmo de crescimento. E uma infraestrutura, porque nós temos uma localização estratégica, né? Geograficamente estratégica, no centro, no coração do país. Se a gente tiver aqui uma logística muito eficiente, muito à frente dos outros, isso também vai ser algo que vai potencializar o nosso crescimento. Então, é algo que a gente vem pensando a longo prazo e com certeza terá um impacto muito grande aí nos próximos anos aqui para o nosso estado. Antes da gente entrar para um novo assunto da nossa conversa, um breve intervalo, e a gente vai voltar daqui a pouquinho com esse time de craques que está com a gente. Continue com a gente no Papo de Prefeito. Prefeita Simone, nesses 100 dias de mandato, a gente já tem visto ações suas na prefeitura e também parcerias com o governo. Você que está aí na base agora do governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel, e também a gente já tem visto recapeamento. O estado tem vários eixos de atuação que ajudam muito os municípios, que são obras que chegam sem o município ter que licitar, sem ele ter que prestar conta. Quem cuida disso tudo é o estado dá um presente para os prefeitos nesse novo governo, Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. E lá a gente já tem visto que chegou o recapeamento. Como é que estão as expectativas? Já vai requerer casas junto à GEAB, aluguel social, patrulha mecanizada, tendo em vista a extensão territorial de Formosa, que é grande, e agradecer você também, né, por essa participação. Eu queria que você contasse um pouco para a gente nesse desfecho aqui. Zé Délio, quando sentei na cadeira de prefeita, me veio a responsabilidade. A gente já tinha noção de como estava, né, o município, mas quando a gente assume que a gente tem a real noção e toma pé das coisas. Formosa arrecada um pouco mais de 30 milhões, nós temos bairros extensos, nós temos 3 distritos, nós temos uma zona rural extensa e cada uma com a sua problemática, cada setor com a sua problemática. E, infelizmente, herdei uma dívida de precatórios de mais de 278 milhões. Então, a conta não fecha. Entrei no desespero? Não, porque a gente não pode desistir daquilo que a gente toma como missão, e Formosa, eu acredito realmente que nós temos hoje a oportunidade de fato, levar dignidade para a nossa gente, seja para as pessoas mais vulneráveis, quanto os grandes empreendedores que estão ali. Eu falo que o nosso maior potencial de Formosa não é o potencial turístico, educacional, da segurança, mas sim a nossa gente que não desistiu e não desiste de Formosa. No entanto, como a conta não fecha, a gente tem que bater na porta de quem nos ajuda, pode nos ajudar. E muito bem falado aí, né, o governador Ronaldo Caiado, o nosso vice-governador Daniel Vilela, junto à Goinfra, evidencio aqui também o Pedro Salles, que tem sido uma mão forte nesse momento de dificuldade. A Gracinha Caiado, estive com ela lá na posse da GM e FGM, e ela disse que nós vamos levar o Restaurante do Bem, vamos levar o Goiás Social. Então, tem muitos benefícios já chegando para Formosa, nesse momento difícil que a gente está vivenciando na cidade. Já temos a patrulha mecanizada na zona rural, temos o hospital que daqui a pouco vai ser entregue, ou seja, não é de agora que o governo tem beneficiado a nossa cidade, mas a gente precisa de muito mais. E essa mão forte do governo, Daniel, tem sido realmente um fôlego para a prefeita Simone Ribeiro e seu time, que tem enfrentado dias desafiadores. Nós precisamos tapar buraco, nós precisamos levar saúde com qualidade, educação, zeladoria, né? Nesses 100 dias a gente já começou com obras. Foi prometido uma ponte que ligava ali uns 4 bairros. Essa ponte caiu e estava assim, causando muita fragilidade ali para aquelas pessoas, e hoje a gente já está com recurso próprio fazendo a ponte que há 5 meses prometeram e não cumpriram. E é o que eu digo, assim, agora a gente está para o jogo, né? Não tem como ficar olhando para trás. Claro que a gente tem os respingos de gestão que, infelizmente, negligenciou em vários aspectos, mas agora é com a gente. E eu preciso dessa mão forte, preciso de você, preciso da GM, preciso das parcerias com os prefeitos para a gente realmente tirar a Formosa desse aspecto de ingovernabilidade, de endividamento e de escassez. Porque Formosa tem muito potencial e nós estamos aqui para mostrar o potencial de Formosa. Eu não tenho dúvida que com esse ânimo seu, a sua missão vai ser eternamente cumprida e você vai fazer a diferença na sua cidade. Wander, e lá em Abadia?
você que já é reeleito, como é que foi essa parceria aí ao longo desses últimos 4 anos e meio junto ao governo do estado? O que a Abadia já conseguiu? O que você ainda almeja do estado? Como é que tem sido essa parceria lá na cidade das cidades que mais cresceu na região metropolitana? Olha, eu não tenho, só tenho que agradecer ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel, ao nosso deputado federal Adriano do Baldi, Lincoln TJ. A Abadia, como praticamente todos os 246 municípios, tem a mão do Estado. A Abadia, nós estamos construindo escola século XXI, que o governador fez os compromissos conosco o ano passado, deu a ordem de serviço. Esse ano fica pronta essa escola estadual, que é na nossa região sul. Já recebemos mais de 20 quilômetros de recapeamento asfáltico nesse último ano, agora está indo mais de novo. Todos os programas sociais, casa custo zero, recurso para a saúde. Agora mesmo, dia 9 e 10, Goiás Social também. Então, enfim, eu só tenho que agradecer ao governador pela essa parceria, porque os municípios, eles têm que fazer o dever de casa, mas eles têm que buscar parceria. Nós temos que buscar parceria tanto com o governo do estado como com o governo federal. E a Abadia, graças a Deus, ela vem sendo muito bem atendida aí em todas as secretarias, educação, saúde, o Pedro Salles lá na Goinfra, que sempre está nos atendendo com a patrulha mecanizada, com recapeamento. Agora mesmo vai mais uma feira também para a região sul. Enfim, graças a Deus a Abadia está sendo muito bem atendida pelo governo do estado. Daniel, eu queria primeiro agradecer você por essa disponibilidade da sua agenda em estar aqui conversando com os municipalistas, dando atenção para a AGM, para os prefeitos. Então, aqui 2 grandes prefeitos, né, de cidades importantes. Como você mesmo mencionou, a Simone é a prefeita da maior cidade dirigida por uma mulher no estado de Goiás. E você hoje, que, como eu já disse da sua carreira, que embora você seja jovem, você já galgou aí vários degraus e com certeza chegará ao posto mais almejado, que é o executivo do estado de Goiás, com uma experiência jamais vista, jamais imaginada na história de Goiás. E hoje, esse governo tem dado certo, tem aí a maior aprovação do estado por uma parceria que você efetivou com o governador Caiado. E eu não tenho dúvidas que você já, que tem menos de 11 meses aí para assumir o governo, está preparado, já está com a equipe boa também para isso. E como é que vai ser sua visão municipalista? Você que tem um berço de seu pai, que também foi vereador lá em Jataí, que foi prefeito de Aparecida de Goiânia e transformou aquela cidade. E você, qual que é o recado que você vai dar para os prefeitos aí que estão de primeiro mandato, que ainda sonham e almejam uma reeleição, que almejam entregar, e esses programas vão continuar? Você tem novas ideias também? Como é que está o seu pensamento aí para 2026? Zé, muito boa a sua pergunta, para que eu possa finalizar minha participação aqui, eu não poderia deixar de dizer isso. Eu na sua posse lá no Palácio, junto com a FGM, eu falei algo que eu disse isso com muita sinceridade e que vocês estão aí para me reforçar nesse aspecto. Goiás vive um momento extraordinário na relação entre o governo e as prefeituras. É uma relação leve, saudável, uma relação de contribuição mútua, né, de parcerias políticas e parcerias administrativas. Eu não me lembro, né, até pela minha idade e principalmente pela minha participação na vida política, de ver um momento tão leve e positivo como esse. Quando eu era deputado estadual, eu era de oposição, eu via que os prefeitos sempre ficavam assim, vinham aqui no Palácio, o governador à época dava um autorizo, aí tinha até uma brincadeira que o autorizo dele, no final, ou a curva era para baixo ou a curva era para cima, que o secretário já sabia quando era para um lado ou para o outro, era para atender ou não atender. Então a relação era assim com o prefeito, né? De acordo com o humor, a vontade, a forma com que o prefeito se relacionava com o governador,
politicamente, é que acabava decidindo essa situação. Isso não tem. O governador, inclusive, quando ele não pode, e fala isso de forma muito clara para o prefeito. Mas criou-se aí uma série de programas para poder ajudar os municípios. E nesse formato que você acabou de colocar e que eu disse lá também, porque o que acontecia? O governo, às vezes, transferia o recurso para o município, aí nós tínhamos dois problemas. O primeiro, quando você não tinha um prefeito que era bom gestor e fazia mau uso desse recurso. O segundo é quando o Estado assinava o convênio, mas não passava o dinheiro. E aí o prefeito licitava a obra, às vezes, em muitos casos, dava início nas obras, confiando naquele recurso, e depois o recurso não chegava, ou chegava pela metade. Isso aconteceu também, Zé Délio, você lembra disso. Então, chegava pela metade e depois ele tinha que prestar conta nos tribunais aí de contas e não tinha o recurso, e a empresa abandonava a obra porque não recebeu a outra parte que o governo ficou de passar. Enfim, era um negócio assim complexo e que trazia muitos transtornos para os prefeitos à época. Muitos respondem até hoje processo. Esses dias eu acompanhei um ex-prefeito, uma pessoa especialíssima, correta, honesta, no Tribunal de Contas, porque estava respondendo, está inelegível em razão de um convênio assinado com o governo, que ele não recebeu o recurso e depois recebeu uma parte no final, já no final do mandato, e ele não teve como executar, porque a empresa já tinha até aberto mão do contrato. Enfim, um problema. Hoje, você tem aí uma prateleira de programas, de parcerias, recapeamento urbano, construção de casa a custo zero, patrulha mecanizada, programas sociais, sem falar nas transferências constitucionais que são obrigatórias, mas que ficavam até um ano atrasadas. Saúde, transporte escolar. Então, esse foi um modelo... Cofinanciamento da assistência social. Então, esse foi um modelo que deu certo, que tem sido muito importante para os municípios. Vocês são privilegiados, né? Não podem negar isso. Porque, por exemplo, Zé Délio e você, Wander, estão aqui na região metropolitana com duas cidades com um potencial muito grande. Porque Goiânia ela acabou já se esgotando no seu crescimento, na sua industrialização. Então, as indústrias querem buscar essas cidades na região metropolitana. Então, ela tem vida própria, ela tem condição de crescer pelas próprias pernas. A Simone é prefeita de uma cidade grande, com muitas dificuldades e tudo, mas na hora que ela botar a casa em ordem, que ela criar alguns programas, promover algumas ações, a cidade cresce sozinha também. Lógico que sempre vai depender e sempre é bom ter a parceria do governo, mas ela vai ter uma condição nesse sentido também. Agora, e aqueles municípios que não têm a mínima condição de crescimento, de receber uma indústria, cujos empregos são escassos, a maior empregadora é a prefeitura, as pessoas têm que mudar de lá para buscar emprego, têm que mudar de lá para buscar moradia, mudar de lá para ter, às vezes, um serviço de saúde e tal. Então, essas cidades, elas vivem um problema grave. E aí é onde entra o governo, né? Eu fico vendo esse programa de casas. Não é o caso de vocês também, Wander, vocês têm feito casas, inclusive, com recursos próprios lá. Mas tem município que não dá conta de construir 10 casas. Ele não tem receita. Ele recebe lá 1 milhão e pouco de receita por mês, principalmente do repasse do FPM, e aí é para pagar folha. Aí sobra 100 mil reais, 200 mil reais. A gente vai lá e constrói 30 casas, gasta 4 milhões e meio. Uma receita que sobra 200, 300, 500 mil reais por mês no município, vai fazer casa como? Como é que vai fazer 30 casas? Como é que vai recapear a cidade? E muitas têm aí uma malha muito antiga. Como é que vai investir mais em educação, investir em saúde, oferecer saúde de qualidade para a população? Então, é algo assim fundamental e que a gente não pode voltar atrás nessa relação. O governo tem que, na medida do possível, ampliar a sua participação na vida dos municípios, né, para facilitar. E é o que eu disse também lá. Os números que hoje mostram o governo de Goiás como o mais bem avaliado do Brasil, o governador Ronaldo Caiado, com todo esse reconhecimento, não são frutos só do trabalho do nosso governo, do nosso time. É esse sentimento que as pessoas estão vivendo nos municípios do interior, também de satisfação, de felicidade, em razão daquilo que vem acontecendo com a gestão municipal.
Então, a gente tem que ter essa visão e dar sequência nesse sentido, né? Que ao investir no município, a gente está atendendo os goianos, está atendendo, obviamente, os prefeitos também, sendo parceiros nas suas dificuldades, e que tudo isso, ao se somar, gera essa grande satisfação, esse grande ambiente de felicidade e prosperidade que nós temos tido hoje no nosso estado. Tem algumas particularidades, Formosa vive os seus desafios lá já há algum tempo, mas que nós vamos conseguir superar com a sua gestão e com as nossas parcerias também. Então, Zé Délio, para finalizar aqui, já estendi demais na minha resposta, mas o fato é que o nosso objetivo, o nosso interesse é daqui para frente, é avançar cada vez mais, é manter o que está dando certo, essas boas parcerias, inovar, trazer outras, identificar outras parcerias que são necessárias também para ajudar os municípios, as gestões municipais, e nós vamos, se Deus quiser, no ano que vem, estar apresentando isso aí com uma força política da nossa base muito grande para Goiás seguir em frente e não andar para trás, né? Não podemos retroceder nas práticas políticas, administrativas. Goiás é referência e tem que ser cada vez mais. Nós queremos aqui agradecer a participação, então, do nosso vice-governador e futuro governador Daniel Vilela, do Wander, prefeito de Abadia, da nossa prefeita de Formosa, Simone, dizer para todos vocês acompanhar o Instagram da AGM e também o Instagram do Papo de Prefeito, criado aí com essa finalidade de você conhecer um pouco da história do seu município, da vida do seu prefeito e também dos convidados importantes que nós temos aqui em cada episódio. Com certeza a AGM vai trabalhar em prol do municipalismo goiano. Ótimo atendimento, rapidez, segurança, transparência e menos burocracia são conceitos que toda gestão pública de qualidade busca. O MegaDM Web é um sistema integrado de administração pública que traz mobilidade e flexibilidade ao seu grupo de trabalho. O MegaDM Web é composto pelos módulos Contabilidade, Recursos Humanos, Arrecadação e Gestão de Compras. O MegaDM Web envia informações para outras soluções como o Portal da Transparência, Portal de Serviços e Nota Fiscal Eletrônica, além de gerar dados para os aplicativos MegaDM App, Mega Gestão e Prefeitura Digital. A Megasoft há 30 anos segue uma agenda de excelência para que o bem-estar público seja resultado de uma gestão de excelência. Megasoft, gestão pública inteligente. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Sicoob Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Sicoob Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Sicoob Secovicred.